Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos para o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Hoje vamos encerrar esse capítulo primeiro, que estamos tratando aqui do panteísmo, é a questão ou item número 16. Então, é o Livro dos Espíritos, a parte primeira, das causas primárias, capítulo 1, de Deus, panteísmo. Então, só para relembrar, o item ou questão 16. Peço aí o apoio de vocês, nós pedimos, para se inscrever em nossos canais, canal Espiritismo em Kardec, do Eric, do Michel, o Kardec Tube, e o Estudar Kardec, do Lauro. Fiquem à vontade para se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Michel Macedo, boa noite, mais uma vez, muito bom estar aqui com você. Eric, boa noite também, muito bom estar aqui com vocês, né, compartilhando desse estudo, assim, fantástico. Passo para você, Michel. Boa noite, Lauro. Boa noite, Eric. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Estamos encerrando o capítulo 1 sobre Deus. Espero que a gente encerre esse capítulo com uma boa noção básica do que o Espiritismo pensa sobre Deus. Espero que a gente tenha ajudado de alguma maneira. Esse é um assunto muito rico, muito profundo, não só no Espiritismo. Então, que a gente possa, nesse primeiro momento que a gente passou por esse capítulo, ter ajudado, né? Sempre uma preocupação que tenha sido eficaz e contribuído para que a gente possa ir construindo conhecimento. Espero que todos participem, né? O Lauro já falou da importância de curtir, compartilhar e também participar, mandar questões. Como a gente sempre diz, de preferência, primeiro questões que tenham a ver com o tema e sempre no finalzinho a gente sempre guarda uns minutos para tratar de questões, às vezes, que não são propriamente do tema, mas é importante a gente dar uma pincelada também para ajudar quem está estudando. Então, sejam bem-vindos, eu passo para o Eric. Oi, pessoal, é um prazer estar aqui e espero que seja um excelente estudo. Muito obrigado. É isso aí. Então, já foi feito todos os pedidos. Vocês querem fazer aí algumas outras considerações? Ou nós já podemos ir para o compartilhamento? Olha, da minha parte, pode colocar, daí eu já leio, comento e já passo para o Eric também, para nós iniciar a rodada. Pode colocar 16 na tela aí que eu já... Então, é uma pergunta longa, né? É a última pergunta do primeiro capítulo, da primeira parte. Então, pergunta Kardec: pretendem os que professam essa doutrina achar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus? Sendo infinitos os mundos, Deus é por isso mesmo infinito. Não havendo o vazio ou o nada em parte alguma, Deus está em toda parte. Estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Que se opor a esse raciocínio? Aí vem a resposta dos espíritos. A razão. Refletir maduramente, não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Você pode colocar o comentário que eu vou ler também, depois a gente... Essa doutrina, agora é o comentário de Kardec, essa doutrina faz de Deus um ser material que, embora dotado de suprema inteligência, seria em ponto grande o que somos em ponto pequeno. Ora, transformando-se a matéria incessantemente, Deus, se fosse assim, nenhuma estabilidade teria. Achar-se-ia sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Não se podem aliar as propriedades da matéria à ideia de Deus, sem que ele fique rebaixado ante o nosso pensamento. E não haverá sutilezas e sofismas que cheguem a resolver o problema da sua natureza íntima.
Não sabemos tudo que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E o sistema de que tratamos está em contradição com as suas mais essenciais propriedades. Ele confunde o Criador com a criatura, exatamente como faria quem pretendesse que engenhosa máquina fosse parte integrante do mecânico que a concebeu. A inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Então, ele está encerrando o assunto sobre Deus, né? Encerrando, evidentemente, entre aspas, né? Não que tenha esgotado o assunto, mas ele termina o capítulo falando sobre o panteísmo. E ele chega a propor aos espíritos, porque lembra que a gente viu que para eu pensar a ideia de Deus, eu tenho que usar como parâmetro os atributos que ele apresentou nas questões anteriores. Então ele tenta fazer ele tenta fazer uma tentativa, ele tenta mostrar para nós uma tentativa na pergunta 16, que aparentemente eu usaria os atributos de Deus e iria confirmar a ideia do panteísmo. Ele tenta mostrar se tem algum sentido eu tentar fazer isso, né? Linkar a ideia de panteísmo com a ideia dos atributos. Só que aí os espíritos vão mostrar que eu entro em contradições, porque eu coloco Deus como um ser material. E ao colocar ele como um ser material, eu entro em contradição com justamente com alguns atributos que foram apresentados. E lembra, se entrar em contradição, tem algum equívoco. Mesmo que essa ideia do panteísmo possa estar de acordo com alguns dos atributos, mas como ele entra em contradição com outros, já não vale. Então eu tenho que olhar os atributos como um todo, e a teoria que eu apresentar não pode, eu não posso concordar só com alguns pontos e contraditar outros. Ela tem que ser, ela tem que estar a favor de todos os atributos, né? Então, por isso que eles dizem, né, que a gente usando a razão, a gente vai ver como não faz sentido essa proposta. Por isso que o Espiritismo não vai admitir o panteísmo, né? Lembrando a todos, né, a ideia geral do panteísmo é que toda o universo, toda a natureza seria Deus, inclusive nós, né? Tudo que existe no universo seriam a soma de tudo isso seria Deus, nós seríamos parte de Deus, né? Então é a ideia do panteísmo, né? Deus seria tudo que existe. E aí o Espiritismo não vai admitir isso. Aí ele deixa bem claro, o Kardec, no seu comentário, porque Deus é a causa, o Criador, mas eu não posso confundir o Criador com a sua obra. Então, o universo é obra de Deus, nós somos obras de Deus, mas nós não somos uma parte de Deus e nem a natureza. Então, o Espiritismo separa teoricamente, né? Deixa muito claro que Deus é uma coisa e o universo é outra, né? Claro que, isso a gente já comentou nos estudos passados, que a ideia do panteísmo surge justamente quando eu tento imaginar Deus. Quando eu tento imaginar Deus com as minhas ideias terrenas. É claro que se eu levo ao extremo essas comparações, eu caio nesse erro, que é confundir Deus com a natureza. Porque imagina, é claro que o panteísta não caiu no panteísmo por ingenuidade. É que ele tentou fazer algo, ele tentou usar a razão para imaginar Deus, só que ele não tinha a informação que o Espiritismo nos traz, que a razão, embora eu use ela para pensar sobre Deus, ela tem essas limitações. Então chega um ponto que nem a